Efésios 6:3 diz assim: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Muito bem, queridos, como deve ser o relacionamento entre pai e filho? É muito importante nós atentarmos para isto. Eu acho bonito quando nós lemos a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, Jonatas, ele diz assim: eu vou falar com meu pai, porque tudo que eu falo com ele, ele me conta e ele não faz nada sem primeiro comunicar para mim. Foram as palavras de Jonatas para Davi. E isso você vai ver tanto no capítulo 20 como no capítulo 21 de 1 Samuel. Jonatas mostrava que ele tinha um bom relacionamento com o pai. Um outro relacionamento bonito, ainda que não soubessem proceder bem, era o relacionamento de Isaque com Esaú. Eles tinham uma intimidade importante. Tinha uma intimidade importante. Inclusive, o Esaú sabia preparar a comida que o pai gostava. Um outro exemplo que nós temos de um bom relacionamento de um pai com um filho é o próprio Isaque. No capítulo 22, perceba que em Gênesis havia uma união, havia um bom relacionamento de Abraão com Isaque. Então, isso envolve tanto o pai como também envolve a filha, o filho, envolve a mãe, envolve o pai. E aqui nessa passagem bíblica, nós podemos analisar de Efésios, capítulo 6, versos 1 até o 3, trata sobre o relacionamento de pai para com o filho, do filho para com o pai. E é interessante nós analisarmos que todo relacionamento, para ser bom, para ser agradável, está aí, pode colocar. Todo relacionamento, para ser bom, ele tem que estar baseado ou firmado na submissão. Você pode colocar assim: submissão e obediência, ou obediência, fica melhor, ou obediência. Então veja bem, todo relacionamento é baseado ou firmado na submissão ou na obediência. Escutem bem, não há como se ter sucesso em qualquer tipo de relacionamento se essas duas palavras, a palavra submissão e a palavra obediência, não estiverem presentes naquele local ou naquela pessoa que está em uma determinada função. Sem obediência, sem submissão, é impossível haver bom relacionamento. Isso faz parte tanto da vida conjugal, como também da vida secular, da vida profissional. Sabemos que o espírito de arrogância, sabemos que o espírito de prepotência, o espírito dominado pelo poder de achar que é melhor e de insubordinação, é o que faz com que todos os setores sejam atacados, porque entra um espírito de rebeldia, um espírito de desacato. E quando as pessoas não procuram ter esse relacionamento baseado na obediência e na submissão, as coisas não funcionam bem. Quando nós lemos Efésios 5:22, a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. É o que diz a palavra. Veja que sempre está marcado pela submissão. Quando nós nos voltamos para essa estrutura do relacionamento, é impossível viver bem sem se relacionar bem. E para se relacionar bem, tem que ter submissão e tem que ter obediência. Às vezes lá fora, a submissão e a obediência, elas serão mantidas por causa de um emprego, por causa do poder, por causa do salário. Mas quando se fala de crente,
A submissão e a obediência não pode ser de fachada. Efésios 6, a Bíblia diz no verso 6, não servindo à vista para agradar aos homens. Tem pessoas que só são submissas e obedientes quando elas querem conquistar algo. Elas querem chegar a uma determinada posição. Quando chega naquela posição, elas se tornam arrogantes, prepotentes, não é isso? Porque acharam que alcançaram aquele patamar. Então, eu quero dizer à igreja, aos irmãos aqui presentes, que toda pessoa que tem um espírito de rebeldia, ela nunca cresce na vida. Quer seja filho, quer seja mulher, quer seja cristão ou não cristão. A base de uma boa sociedade, a base de uma família justa, a base de um ministério para crescer, a base de um bom casamento, firma-se nessas duas palavras que nós colocamos aqui. A palavra submissão e a palavra obediência. Interessante que quando nós atentamos para essas palavras, elas são diferentes no grego. A palavra hipotasso, submissão, é submeter-se por vontade própria. Essa mulher, quando casa, ela é quem decide se submeter. A submissão da mulher para estar no controle de uma vida conjugal é uma decisão dela. A mulher é quem escolhe viver aquele estilo de vida. E ela vai fazer isso por quê? Porque ela tem o temor do Senhor. Então, viver a vida a dois é uma vida de submissão. É uma vida de submissão, é uma vida de sujeição. Mas por que a mulher faz? Ela faz porque ela teme ao Senhor. Quando você olha o verbo akuo no presente do indicativo, que nós sabemos que o grego ele tem um aspecto linear, por exemplo, esse verbo ouvir pode ser ouvir ou estar ouvindo, no presente linear, presente contínuo. A ideia é que quando você escuta, esse verbo escutar, ele tem duas conotações. Escutar, ouvir para obedecer. Ouvir para obedecer. Então você primeiro escuta e depois aquilo que você escuta gera uma responsabilidade moral. E como gera uma responsabilidade moral, então aquilo que você escuta é aquilo que você vai obedecer. E o mais importante é que enquanto você olha para o verbo sujeição, ele está ligado a uma entrega própria para viver dentro daquele sistema. É como você que decide se empregar numa loja, numa fábrica, num banco, e sabe que aquela loja, que aquela fábrica tem a sua norma. Você decide ser submissa a ela. Você decide estar no controle dela. Às vezes as pessoas falam da igreja, falam de liderança, falam de pastor, quando dizem, obedece aqui, aí eles acham ruim. Mas não tem uma pessoa que não viva no mundo se não for por submissão. Se você for ao exército, você não começa como coronel. Você entra como um quê? Um soldado, não é assim, Nivaldo? Entra como um soldado. E lá, se você não obedecer, você nunca chega ao posto desejado. Tudo tem submissão. Se você for para uma multinacional, tu não é dono dela. Então, quando você chega lá, tem que obedecer, se sujeitar às regras dela. Se você for ao Banco do Brasil, tirar um dinheiro, você pode ser o milionário que for. Mas quando você chega lá, tem que ir para a fila. Você tem que ficar na fila, é a regra. Não é só porque você é empresário rico que vão te atender. Tem uns que têm esquema e querem quebrar o negócio. Mas a regra é aquela ali. Tanto faz você ser rico como pobre. Pronto, a regra é essa. Tem que se sujeitar. Se você entra no avião, aí você tem lá a equipe que coordena a aeromoça, o comandante de voo, não é assim? E aí você tem que obedecer a norma. Ou tu obedece ou tu não voa. Tudo tem que estar sujeito a alguma coisa. E assim não é diferente na vida familiar e nem é diferente. Deus estabeleceu isso. O caos, o niilismo que foi colocado por Nietzsche, a rebeldia não é de Deus. Teimosia, saliência, dizer palavras grosseiras, não vem de Deus. Então, o que nós queremos pontuar aqui é que quem quer viver bem em qualquer relacionamento
deve estar dominado por essas duas palavras: submissão e obediência. A submissão, você se coloca ao controle de algo. O ouvir, que é o obedecer, esse obedecer, ele quer dizer ouvir para colocar em prática aquilo que você ouve. Então, isso é muito importante. Agora, se nós analisarmos a própria palavra de Deus, esse texto, ele quer trazer essa verdade para nós. Coloca lá na introdução, para os irmãos observarem. Então, coloquei aqui que, primeiramente, olha aí, os filhos, quer seja a esposa, como dos filhos, mas isto se firma primeiramente no Senhor. Agora, aqui está o diferencial. Veja bem, você pode ter obediência, você pode ter submissão e obediência, mas sem uma base correta. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais em quem? No Senhor. Para a mulher cristã, ele diz assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Destaque essa palavra Senhor, irmão, para que os irmãos possam analisar que todas essas palavras que eu coloquei, elas estão orbitando em torno desse substantivo aí, Senhor. Por quê? Senhor aí, queridos, está falando de uma nova comunhão. Olha, quem tem comunhão com Jesus é diferente. Quem tem comunhão com Jesus é obediente. Quem tem comunhão com Jesus tem reverência. Quem tem comunhão, essa palavra no Senhor está falando de relacionamento com o Senhor. Quando você vê um crente que ele diz que tem Senhor, mas é desobediente, um filho que diz que tem Senhor, a filha, mas grita com o pai, grita com a mãe, essa filha não é crente. Porque a comunhão com o Senhor nos coloca na condição de obedientes e humildes. Qual é a primeira prova de que eu vivo no Senhor? Quando eu não tenho espírito de teimosia, de rebeldia, de sarcasmo, de palavras grosseiras. A relação com o Senhor me coloca na condição de humilde. A relação com o Senhor coloca a esposa numa condição de humildade, de submissão. E isso é tão interessante que quando Jesus disse em Mateus 11, 28, ele diz, 29, você pode ler lá depois, ele diz: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde em quem? De coração. Ou seja, quando Paulo diz no Senhor, ele está dizendo, quem tem comunhão com o Senhor, não tem espírito soberbo, não tem espírito arrogante, não tem espírito de provocar. É isso que ele está dizendo. Por isso que Paulo coloca aqui no Senhor. Irmãos, é tão importante que todas as vezes que Paulo ia resolver um problema da igreja, ele começava com um nome. Qual era o nome que ele começava? O nome coloca aí na tela, 1 Coríntios 1:10. A igreja de Corinto estava tendo briga, estava tendo partido, estava tendo desavença, e Paulo vai começar. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, diga à igreja bem forte, pelo quê? Pelo nome de nosso Senhor, o quê? Que digais todos. Olha aí. Escute que quem vive no nome do Senhor nunca diz coisa diferente. A mulher que vive no Senhor, o marido que vive no Senhor, não há espírito de mentira naquele lá. O filho que vive no Senhor, a filha que vive no Senhor, não há espírito de rebeldia dela para com os pais. Uma filha que vive no Senhor, ela nunca vai mentir para o pai. Um filho que vive no Senhor nunca vai mentir para o pai. É por isso que Paulo está dizendo, no Senhor, tudo tem que girar em torno do Senhor. Se a sua casa, o Senhor Jesus, é o Senhor dela, é o Senhor do marido, é o Senhor da esposa, é o Senhor dos filhos, é o Senhor dos pais, não vai ter naquela casa baderna, mentira, confusão, traição, adultério. Por quê? Porque todos estão vivendo olha o que Paulo diz, para que digais as mesmas coisas. Paulo estava dizendo que a igreja de Corinto tinha dons, ouçam bem isso. A igreja de Corinto tinha dons, mas ela não tinha relacionamento com o Senhor. A igreja de Corinto era uma igreja que na verdade tinha muitos milagres, mas ela não estava vivendo a relação com o Senhor.
Porque quem vive com o Senhor diz a mesma coisa. Quem vive com o Senhor não tem pregador predileto, não tem cantor predileto. Para ele, ele vive em torno do Senhor e não em torno das pessoas ao seu redor. Quando Paulo diz, a igreja de Corinto diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro e eu sou de Apolo. Paulo diz, está Cristo dividido? Então, para resolver o problema, ele começa dizendo, eu peço em nome do Senhor.